Devocional Diário Série Dois Grandes Guerreiros, 5º episódio. Quebrantamento, um grande segredo. Meu irmão e minha irmã, nesse 5º episódio, quero falar contigo sobre o poder do quebrantamento. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Diz também que Deus habita com o contrito de coração. Nessa série em que falamos sobre Gideão e Jefité, estamos destacando o que fez a diferença na guerra em que Gideão guerreou, ao contrário da guerra em que Jefité guerreou, no tocante às suas atitudes, seus comportamentos, e o que foi favorável a um sair vencedor e ao outro sair derrotado. Vencedor entre aspas, com grande derrota nas costas. Falamos alguns pontos, vários deles acerca de Gideão, e no episódio de hoje eu quero destacar a virtude do quebrantamento que havia em Gideão. Ele discernia as estratégias, os caminhos, as formas, os meios de Deus. Se você ler o capítulo 7 de Juízes, você vai ver que ele foi para a luta com 300 soldados contra 130 mil. Menos que 1%, 0,23% era o tamanho do seu exército comparado com o do seu inimigo. Humanamente isso seria impossível. Quantos soldados do inimigo existia para cada soldado de Gideão? Eram homens enfraquecidos pela opressão dos midianitas, como a gente falou. Ainda assim ele obedeceu, ele não confiou em modismos. Ainda que irracional, utilizar tochas, cântaros contra homens armados. Juízes capítulo 7, se você verificar lá o versículo 12, diz que os midianitas e amalequitas eram como gafanhotos em multidão, camelos inumeráveis como a areia do mar. Meu Deus, ele saiu a guerrear com 300. Ele usou de estratégias, ele dividiu os 300 em 3 companhias, ele foi à frente, ele deu o exemplo, ele utilizou, ele se serviu da unidade do grupo. Ele recrutou com sabedoria, pelo jeito de beber água. Lembra dessa história? Os distraídos eles são dispensados. Os distraídos no ato de buscarem sua satisfação da sede não serviam. Ele dispensou os desnecessários para que a glória fosse de Deus e não da força do povo. Ele pôs nas mãos de cada um trombetas, instrumentos de adoração, cântaros acesos com tochas acesas dentro, figura do Espírito Santo. O segredo, na verdade, foi o quebrantamento, porque quando todos os cântaros foram quebrados, os vasos, a luz das tochas se aflorou, e na escuridão da noite, vindo do alto monte, parecia um grande exército gigante. Então o inimigo tremeu e começou a fugir. No desespero, na confusão, os inimigos começaram a se atacar, o pânico. Aí foi só correr pro abraço e ir para cima. Interessante, meu irmão e minha irmã, é que quando o quebrantamento ocorre, ele traz à luz a revelação da vitória. Ele traz à luz a luz de Deus. Interessante que quando ele e seu moço, um moço chamado Purá, isso está lá no Juízes 7, do 9 ao 15, descendo, conforme o Senhor havia ordenado, até o arraial, até o posto dos sentinelas, eles ouviram que 2 homens estavam conversando sobre um sonho que eles tinham tido na noite anterior. E ao interpretar o que havia sonhado, disse ter entendido que Deus havia entregue os midiãs nas mãos de Gideão. Já era Deus agindo, mesmo sem ninguém ver e os inimigos estarem de pé firmes. Já era Deus amedrontando seus inimigos. Enquanto você está aí, meu irmão, Deus já está operando em seu favor. E a Bíblia diz que no versículo 15 desse capítulo 7, quando ouviu essa conversa, Gideão adorou e voltou aos seus animando-os, aliás. E voltou aos seus soldados, levantando eles e dizendo assim: olha, levantai-vos, o Senhor nos entregou os nossos inimigos hoje. O segredo foi a adoração, fruto do quebrantamento, que trouxe à luz a revelação da vitória. Um dos chefes dos midianitas, os inimigos, um tal de Zeeb, ele foi morto no lagar.
naquele mesmo local onde Gideão estava no começo da história. Portanto, Gideão começa no lugar certo e seu inimigo é sacrificado ali também. Quantos aprendizados a partir do quebrantamento de Gideão. Reflita nisso, meu irmão e minha irmã. Nos encontramos no próximo episódio dessa série Dois Grandes Guerreiros. Deus te abençoe até lá.